Olá, meninas. Espero que vocês estejam bem. Espero que a semana de vocês esteja sendo boa e agradável na presença do Senhor. Hoje eu estou com olheiras. A gente está aí nos preparativos do acampamento das crianças. E a gente tem algumas tarefas aí para realizar essa semana. E ontem as meninas ficaram aqui em casa, a gente ficou encapando algumas coisas até tarde. E louvado seja Deus, porque esse Ministério Infantil é muito disposto. As meninas têm feito um trabalho maravilhoso e eu louvo a Deus por isso. E não tem problema estarmos com olheiras. Glórias a Deus por isso também. Meninas, semana passada a gente falou um pouquinho sobre a primeira igreja lá em Apocalipse, capítulo 2. E hoje a gente vai falar sobre a segunda igreja. A segunda igreja, deixa eu olhar aqui para não falar o nome da igreja errado. A gente está falando um pouquinho sobre as 7 igrejas, né, ali do Apocalipse. E aí você pode dizer assim, Érica, mas é para eles, não é para nós. Queridas, a Bíblia é para nós. A Bíblia é um manual de prática e fé de todo cristão. E tudo que está escrito nela é para nós, tá? A igreja que a gente vai falar um pouquinho hoje é a igreja de Esmirna. Se você der uma comparada nessa igreja com as outras, o texto dela é bem pequenininho, mas eu acho que é um texto bem complexo. Não complexo de entendimento, mas complexo por aquilo que o Senhor diz para essa igreja e também diz para nós, porque nós fazemos parte e somos a igreja do Senhor, né? Depois você lê todo o texto, tá? Um texto curtinho, e algumas coisas que eu separei aqui para nós, para não vagar muito, né? Porque o professor é uma benção. Então, assim, a primeira coisa que o Espírito Santo nos diz ali através da vida de João, né? Que o Senhor conhece as nossas aflições. Então, o primeiro ponto é esse. O Senhor conhece as suas e as minhas aflições. O Senhor sabe e conhece, como a gente já tem falado, né, durante esse ano todo, o quanto é difícil ser mulher atualmente, né? O quanto é complicado a gente tentar cumprir todos os papéis que nós precisamos, sendo que o principal papel que a gente já tem falado é ser filha. E não é fácil, é um desafio, né? A gente estava conversando ontem, eu e a Natália, a gente estava conversando ontem a respeito da dificuldade que muitas pessoas têm a apresentar em relação à paternidade, ou maternidade, ou ambos, né? Porque o papel da família tem sido muito deturpado, a gente também tem falado bastante sobre isso. E se nós não pedirmos a Deus para que Ele restaure essa visão em nós, a gente não vai conseguir. Então, a primeira coisa que o Senhor requer de nós nesses dias é ser filha, ter um relacionamento de filho e pai, de filha e pai, para que depois as outras coisas a gente consiga cumprir. A palavra do Senhor diz para a gente buscar primeiro o reino. E quem é o rei deste reino? É o Senhor. Então, a intimidade, a comunhão e tudo o que a gente já tem pontuado aqui para vocês, né, para não ficar muito repetitivo, é o que o Senhor espera de nós. E Ele conhece as nossas aflições. Ele sabe o quanto é difícil. Ah, mas Ele sabe estar lá no céu na dele de boa? Não, Ele não está lá no céu na dele de boa. O Senhor está no trono, mas o Espírito Santo está aqui conosco. Então, a palavra diz que Ele deixou um consolador. Ele deixou uma pessoa aqui conosco, que é o Espírito de Deus. É Ele quem nos suporta, nos ajuda, nos aconselha. É Ele quem nos ajuda nas nossas orações. Então, assim, quando a gente está passando por um momento muito complexo, em qualquer esfera, a primeira pergunta talvez que a gente faça, eu já fiz essa pergunta várias vezes, é: por que comigo, Senhor? Por quê? Né? E eu acho que a gente pergunta isso de uma maneira errada. A gente precisa perguntar para o Senhor: o que é que o Senhor está querendo me ensinar?
porque o Senhor ele não permite aflições à toa. Tudo que ele permite na nossa vida, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, né? Então, quando a gente entende qual é o propósito de Deus para todas as coisas da nossa vida, fica fica menos complexo. E tem coisas, meninas, que nós não vamos entender. Tem coisas que o Senhor vai permitir que nós não vamos entender. Nós vamos entender talvez depois, ou nós não vamos entender. Porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. E se a palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, é verdade, porque está escrito na palavra. Então, seja qual for o momento que você esteja vivendo de aflição, de desespero, de problema na sua vida, o Senhor conhece, não só conhece, como Ele tem interesse em te ajudar a resolver. Então, preste atenção nisso. A segunda coisa, isso é algo que o Senhor enfatiza durante toda a palavra. Não temas, não temas, não temas. A gente, domingo, falou sobre isso com as crianças. Contou para as crianças a história de Jairo, quando Jesus vai lá curar a filha de Jairo e as pessoas falam, ela já está morta e tal. A gente já conhece esse texto. Quem não conhece, vai lá, lê, tá? Tem acho que 2 em 3 evangelhos, né? E aí o Senhor fala, não temas, creia somente. Não temas, tenha fé, né? Então, o medo, ele não acompanha a fé. E isso, meninas, é um trabalho diário, tá? Não é um pacotinho que Deus traz e fala assim, toma fé, né? E eu até falo que quando a gente pede fé para o Senhor, e isso é necessário, porque até isso vem de Deus, né? A nossa fé nunca vai ser perfeita sem o Senhor. Só o Senhor pode nos acrescentar fé, e só o Senhor pode aperfeiçoar a nossa fé. Ele vai provar a nossa fé, para que a gente possa ser aprovada. Então, uma coisa está ligada na outra. Quando a gente consegue ultrapassar um período de aflição, de tribulação, a nossa fé precisa aumentar. Porque a gente olha para trás e fala, nossa, o Senhor me ajudou a vencer essa etapa, me ajudou a vencer esse problema. E isso dá um ânimo pra gente tão grande, é uma coisa muito maluca, né? Como a palavra ela é maravilhosa de cabo a rabo, né? Do começo ao fim. Então, não temer. O terceiro ponto, terceiro e quarto ponto, né? Que estão ligados. O Senhor diz assim, olha, vocês serão lançados na prisão e vão sofrer perseguição. O Senhor está dizendo para nós e para eles, disse, vocês vão ter tribulações, vocês vão passar por momentos difíceis. A palavra do Senhor diz que já estava escrito, já está escrito, que alguns de nós seremos mortos, seremos machucados, seremos feridos, como muitos de nós cristãos já passam por isso, por perseguição, e já passaram. A gente tem um exemplo claro de Pedro, a forma como Pedro morreu, né? A forma como muitos cristãos morrem em países que são perseguidos. A gente fala hoje em perseguição religiosa no Brasil, alguns falam, né? Gente, eu vou dizer a minha opinião. Você pode não concordar comigo e tá tudo bem. Para mim, perseguição religiosa é quando você confessa Jesus, no nosso caso, uma perseguição cristã. É quando você confessa Jesus e você é ameaçado de morte, né? E você é ameaçado de ser colocado na prisão. Quando alguém te insulta, te xinga, a palavra do Senhor diz que nós somos felizes por isso. Então, entenda, a palavra ela vai numa direção e o mundo vai em outra. Eu já falei sobre isso também, né? Então, assim, o Senhor nunca mentiu para nós. Eu não sei em que momento da igreja do Senhor alguém contou essa mentira para algumas pessoas e muitas pessoas acreditam nisso. Estou passando por um problema, então estou em pecado. Estou passando por uma doença, estou em pecado. Estou sendo alvo de chacota porque eu creio em Jesus e Deus não está comigo. Não, é o contrário. Quando nós somos perseguidos pelo nome de Cristo, a palavra diz que nós somos felizes, que é um privilégio, a palavra fala isso. E perseguidos, assim, tem muita gente que faz piada, muita gente que faz piada. E nós precisamos aprender a superar isso, porque a palavra diz que isso tende a piorar, porque nós estamos caminhando para o fim dos tempos.
Então, em momento nenhum, Jesus mentiu para nós. Quem mente para nós são homens. E a palavra diz aqui, são homens que se dizem crentes, que se dizem pessoas que são do Senhor, e que, na verdade, a própria palavra está usando aqui, ó, que são sinagoga de Satanás. Porque estão prometendo para o povo coisas que não é verdade. O Senhor tem bênçãos? Tem. O Senhor tem coisas boas? Tem. Lógico que tem, gente. Viver com Deus não é só sofrimento, mas também tem o período de sofrimento. E muitos crentes no período de sofrimento estão abandonando a sua fé porque foram enganados. Eu estou sofrendo, mas eu sou crente. Eu não posso sofrer. Em que momento da história na Bíblia isso é verdade? Isso é uma mentira do diabo para tirar a gente daquilo que a gente crê. Então, por favor, meninas, não tenham crises existenciais quando vocês passarem por momentos de aflição. Porque Jesus passou. Olha a forma como Jesus morreu. Olha o jeito que trataram ele. E ele é o Rei dos Reis. Então, meninas, a gente tem conversado, as meninas que discipulam, né? A gente tem conversado sobre isso. A gente tem recebido pessoas que já foram de outras denominações e que foram machucadas, feridas, enfim. E uma das coisas que nós temos ouvido bastante é isso. Mas o meu líder, o meu pastor, o meu amigo, sei lá, enfim, falou pra mim que eu ia ser feliz. Nós vamos ser felizes no meio da tribulação. A palavra diz lá em João 16, diz assim, tenham bom ânimo. Né? Na tradução que eu tenho aqui, tenham bom ânimo. E aí eu fui procurar, falei, deixa eu ver ao pé da letra o que significa a palavra ânimo. E no dicionário, a minha janela está aberta, gente, está muito calor. E aí, barulho. Enfim. No dicionário diz assim, que ânimo é um estado de espírito, é um estado de humor, né? E que, na verdade, o ânimo, ele pode ser sinônimo, bom ânimo, de corajoso. Então, seja corajoso, não seja temerosa. E isso é um trabalho diário. E aí eu fui pesquisar no grego. Eu tenho aqui em casa um livro, no Novo Testamento, que é no original, do grego para o português, para ver se as palavras batiam, tá? Quem gosta aí de pesquisar esse livro aqui, maravilhoso. E a tradução de João 16, versículo... cadê? Deixa eu achar aqui. Versículo 33, que diz assim, essas coisas falei a vós para que em mim tenham paz, para que tenhais paz, né? No mundo tereis aflições, mas sejam corajosos. Aqui, na tradução do grego para o português, ele não usa bom ânimo, a expressão bom ânimo. A tradução usa sejam corajosos, que traduzido para essa outra linguagem aqui, que é a NVI, tá? É bom ânimo, são sinônimos, tá? Não tem contradição. Então, assim, tenha bom ânimo, seja corajosa. Érica, mas eu tenho medo, né? A gente ouve muito, eu tenho medo de ter filho porque esse mundo tá do jeito que tá. Eu tenho medo do meu marido me trair. Eu tenho medo de ser uma boa esposa e o meu marido me pisar. Pisar em mim. Eu tenho medo de ser uma boa mãe e os meus filhos não cuidarem de mim quando eu ficar velha. Eu tenho medo do meu chefe me mandar embora. Eu tenho medo. Meninas, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele tire isso de nós. E isso é um processo diário. Como que na prática a gente pode vencer isso? Com a palavra. Declarando a palavra e mentalizando essa palavra. E adequando a nossa mente. Gente, o nosso cérebro ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Você vai conseguir adequar o seu cérebro à palavra. E é você que faz isso. Com a ajuda do Senhor. Então, quando vier o ânimo, quando vier o medo,
quando você chegar no seu trabalho e você tiver medo de ser mandado embora, você vai respirar, você vai acalmar os seus pensamentos e você vai declarar a palavra, pode ser baixinho, a palavra do Senhor diz: não tenho medo, não tenho medo. Isso não é mantra não, tá? Isso é a palavra de Deus. Isso quando a gente declara no mundo espiritual, isso tem uma repercussão que a gente não tem noção, tá? Não tenha medo. O Senhor venceu o mundo e eu também vou vencer. E assim a gente consegue. Quando a gente... já compartilhei com vocês a questão da ansiedade, das crises, enfim. Esse mês, por conta das férias das crianças, foi uma loucura, né? E eu tive 2 crises, não tão fortes, mas eu tive 2 crises. E eu parei, eu respirei, eu disse: Senhor, por que eu estou assim? Por que eu estou com medo? O que está acontecendo? Se a palavra do Senhor diz que eu preciso ter bom ânimo, e aí a palavra do Senhor vem ao meu coração e diz: foi tão lindo, é sempre tão lindo quando o Senhor fala conosco. E eu estava andando na rua, eu olhando os prédios, e o Senhor disse assim para mim: Érica, nada disso é eterno. Nada. Hoje você vive uma situação, você vive uma situação. Amanhã você está em outra. Nada é eterno. E veio uma injeção de ânimo dentro de mim, porque eu disse: que bênção que nada do que está aqui é eterno. Por quê? Porque o medo não é eterno, a depressão não é eterna, a angústia não é eterna. O que é eterno é o Senhor, não isso que está aqui. Ah, Érica, mas não é bom que seus filhos sejam eternos? Em nome de Jesus, eu creio que os meus filhos serão eternos, que eles vão para o céu junto comigo, com o pastor, em nome de Jesus, tá? Mas eu digo das coisas, dos sentimentos ruins, é disso que eu estou falando. Nada disso é eterno. Quando a gente for morar com o Senhor, a gente não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto. E a palavra do Senhor veio e me acalmou. Eu respirei, aí vem a reação física, né? Respirei, acalmei a minha mente e consegui ultrapassar. Então, meninas, é possível sim a gente treinar para não ser temerosa, para ser corajosa, para ser ousada na presença do Senhor, para vencer o dia mal, para vencer os problemas dentro de casa, para vencer os medos de não ser uma boa esposa, de não ser uma boa filha, de não ser uma boa mãe, de tantos medos que a gente tem. Nós temos muitos medos, eu sei disso porque eu também tenho. Mas o Senhor vem com um bálsamo e promete para nós que aquela que vencer herdará a coroa da vida. E é essa coroa que eu quero. E é para Jerusalém Celestial que eu quero ir. E eu quero que você também queira isso. Em nome de Jesus. Tá bom, meninas? Meditem nessa palavra. O vídeo ficou longo, mas não tem como abordar esse tema de uma maneira muito sucinta. Anotei tudo, mas não tem como ser mais sucinta que isso, tá? Se vocês quiserem depois o nome do livro, a gente tem alguns livros de estudo mesmo, tá? O pastor tem muitos livros, então se quiserem dicas de livros para estudar, para pesquisar, a gente tem. O pastor tem muito mais para indicar para vocês também, tá bom, meninas? Fiquem bem, boa semana, Deus abençoe. Orem pelo nosso Acampa Kids, para que essas crianças sejam alcançadas pelo Evangelho, aquelas que ainda não foram, e que levem essa salvação para a casa delas, para que famílias sejam atingidas. Essa tem sido a nossa oração. Tá bom, meninas? Fiquem bem. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um beijo.